Tarde, pessoal. Vamos retomar aí, depois de um cafezinho rápido. E mais aí, pagando a conta da galera, né? Então, eu vou trazer aqui, já vou trazer meus amigos para a gente abrir esse próximo painel, que vai falar de verificação, certificação, inspeção e perícia, né? A gente vai bater um papo aqui. Vou começar pela sequência aqui, fica mais fácil. Vou trazer meu amigo Pablo. Boa tarde, Pablo, tudo bom? Boa tarde, Edson. Tranquilo? Tá me ouvindo bem, hein? Estou te ouvindo bem. Meu querido Normando Alves, grande Normando, tudo bom? Ô, Edson, como é que vai, meu caro? Tudo bem? Prazer vê-lo de novo. Também. Macário, diretor da Abracopel, aliás, 2 diretores da Abracopel e o membro efetivo da Abracopel aqui, meu amigo Normando. Aqui nós temos Manaus, Amazonas e Alagoas ali. Vamos lá, vamos que vamos. Meu caro amigo Rubim, Carlos Rubim, chegando aí, já está inclusive com os logos da Fluke e tudo ali. Boa tarde, tudo bom? Meu caro amigo Gordo, o Gordo e o Gordo. Eu e João. Tudo bom, João Cunha? Fala, Gordo. Gordo ao quadrado. E a criatura mais enrolada na face da Terra, chamado Mário de Novo. Ele não estaria no seu painel, ele estaria no painel do Vinícius, mas ele é tão enrolado. Eu achava que este prêmio era para o João Cunha, não para mim, mas se eu estou ficando enrolado demais, peço desculpa. Putz, eu sou enrolado. O Luiz que está se conectando ali, se enrolando ali, mas daqui a pouco eu trago o Luiz para a tela aqui. Boa tarde a todos, é um prazer ter vocês com o quarto painel do dia, né? Não sei se alguém de você acompanhou a parte da manhã, acho que o Macário participou de algumas coisas também, mas esse é o quarto painel de 5 que nós estamos fazendo hoje, e esse painel ele traz o tema verificação, certificação, perícia ou inspeção, né? Que a gente vai bater um grande papo aí. Luiz, eu não sei se você está conseguindo conectar, mas para mim aqui, tenta ligar uma microfone ou uma câmera aqui, que aí eu vejo se você estiver conectado, eu já te trago para a tela aqui. Para mim está dizendo que você não está conectado, então eu não consigo te trazer ali, tá? Eu vou iniciar o painel como eu iniciei os outros, né? Pedindo para que cada um de vocês saudem o pessoal, digam aí quem é quem, o que faz da vida, rapidinho, né? E depois a gente parte para o primeiro bate-papo aí. Começando aqui pelo meu amigo Pablo, que está do meu lado aqui. Vamos lá. Certo, boa tarde. Estava fazendo os stories aqui para divulgar, vou fazer depois. Bom, para quem não me conhece, eu sou engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho. Hoje nós temos 2 empresas que trabalham diretamente com obras e a parte de inspeções e perícias, e também eu trabalho nessa parte de educação, né, fomentando a educação também na modo online também. Hoje eu tenho a honra de estar como diretor da Abracopel Amazonas, a convite do nosso prezado Edson aqui, que está também fomentando aqui a Abracopel no Norte, fomentando toda essa meta que nós temos por trás dessa associação, e trabalha um bom tempo no setor elétrico. Hoje nosso foco é em manutenção de subestação, nós trabalhamos também com inspeções de SPDA, e qualquer dúvida que alguém que estiver nos acompanhando aí, devem ter alguns alunos, alguns colegas também, podem deixar nos comentários que o Edson vai falar aí e a gente vai tentar tirar aqui essa dúvida. É uma honra estar junto de todos, vários colegas aqui, João Cunha, desde pequeno eu acompanho, Normando também, sou viciado nos posts da Termotécnica, Macário Neto, parceiro, Carlos Rubim, representante da Fluke, e também Mário de Novo. Obrigado, viu? E boa tarde a todos. Obrigado, Pablo. Meu amigo Normando, obrigado por estar conosco aqui mais uma vez. Eu que agradeço, Edson. É sempre um prazer comparecer aos seus encontros. A gente se conhece de longa data, né? A Abracopel nem existia ainda na sua cabeça. Né? Só tem 19 anos que a gente conhece. Só 19. Só isso, né? Nós rodamos o Brasil do norte a sul diversas vezes com eventos do Procob e tudo mais.
Então, meu nome é Normando Alves, eu sou diretor de engenharia da Termotécnica Para-Raios. O nosso foco é a produção de peças e acessórios para instalação de SPDAs, e eu sou responsável pela parte de engenharia, todo o serviço de engenharia, consultoria, inspeções, avaliações técnicas, treinamentos, tudo na área de engenharia é responsabilidade minha na termotécnica. Eu pertenço à comissão que revisa a norma NBR 5419 desde 1990, desde a época do professor Duílio Moreira Leite, que apesar de ainda estar vivo, mas já está afastado das atividades, né? E é isso, basicamente. Então, a minha praia é SPDA, 5419, basicamente. E também eu sou mineiro, e do outro lado tem outro mineiro, que eu estou vendo lá embaixo. O João Cunha escondidinho. O João, aliás, eu devia ter trocado, devia ter colocado o João por último, que assim ele entrava embaixo, não pesava tanto. Ela aguenta todo mundo. Dessa vez eu estou em cima dele, então... Legal, o Normando também é responsável pelo curso de SPDA MPS da Termotécnica, né? Ele, a Luciana, a turma toda, e o Sérgio, que vai estar no próximo bloco conosco, são os instrutores aí. Perfeito. Gordo, meu amigo Gordo. Todo mundo te conhece, mas se apresenta aí. Deve ter uns 2 ou 3 que não te conhecem ainda. Espera aí, deixa eu ligar teu microfone aqui, Gordo. Espera aí. Pode falar. Corta meu microfone. Eu corto. Eu cortei de todo mundo. Meu nome é João Cunha, sou diretor técnico da Bracopel. Eu tenho 2 camisas. Aqui está a Bracopel de cá e aqui está a Miômega. Então, tem a Miômega Engenharia e Consultoria, que a gente trabalha aí na área de projeto e gerenciamento de obras da área elétrica, mecânica. Só não estamos trabalhando ainda na área civil, por enquanto. E agora, nós estamos com uma nova empresa em sociedade com o meu amigo Mário Adinoff, que falou que eu sou enrolado. Eu só queria falar para ele que gambá cheira gambá. Sim. Então, eu sou enrolado. Tem que fazer. Não vamos esticar muito essa Tudo coisa. farinha no mesmo saco. Isso. Tá bom? Legal. Obrigado, João, por estar com a gente. Daqui a pouco a gente começa aí o papo. Vamos lá. Eu vou falar com o meu amigo Rubim. Rubim, boa tarde. E aí, Edson, boa tarde, pessoal. Eu sou o Carlos Rubim, eu sou engenheiro eletricista, eu trabalho na Fluke do Brasil, Fluke fabricante de ferramentas de teste e medição. Eu trabalho na Fluke como gerente de produtos, então eu sou responsável pela toda a comercialização, né, e ida ao mercado, né, dos produtos de aplicação, principalmente. E também sou, junto com o Edson aí, um dos responsáveis pelo Fluke Academy, que é o nosso projeto educacional. Então, vocês, durante o intervalo, aí, viram o vídeo do Fluke Academy, que é exatamente esse projeto, né, de levar conhecimento, não sobre produto, mas sobre tecnologia, né, para o mercado. Perfeito. Inclusive, está com a camiseta da Fluke Academy. Que eu tô vendo. Fluke Academy. Legal. Veste a camisa. Obrigado, Rubim, por estar com a gente. Obrigado a Fluke também por ceder esse espaço para você. Meu caro amigo Macário, boa tarde, diretor da Alagoas, Terra Boa. Terra Boa, boa tarde aí, pessoal, tudo bem? Então, pessoal, meu nome é João Macário Neto, né? Eu sou engenheiro eletricista também. Atuo já há bastantes anos aí na área de construção civil, né? Com obras aí de prediais, comerciais, industriais. E atualmente eu sou responsável técnico por uma das maiores construtoras aqui do estado, de Alagoas, e também faço alguns trabalhos de consultorias, projetos, e sempre desenvolvendo aí atividades nessa área de elétrica, tá? Obrigado aí, Edson, pelo convite, tá? Tá participando aí junto com vocês, com o Normando também, que eu já acompanho há muitos anos, né, Normando, aí da Termotec, João Cunha também. Enfim. A gente tem um problema sério, não sei se vocês perceberam, mas eu botei toda a diretoria da Bracopel para trabalhar, né, hoje. Eita, Desde manhã,
desde manhã eu estou trazendo os diretores todos, né? Esse cara não escapou um, ainda tem mais o Lincoln, tem mais o Darlan, depois no próximo bloco ainda tem mais gente aí, né? Mais legal. Isso aí. Beleza. Legal. Meu amigo Mário Adinolfi, o curitibano de Nápoles. Boa noite. Tudo bem? Boa tarde ainda, filho. Nem pro Pablo. Ainda boa tarde. Aqui em Curitiba está chovendo. Aqui em Salto. A temperatura mudou de 30 graus de ontem para 15 de hoje. Para que chega então, senhores, é complicado. Já aparece noite. Mas obrigado pelo convite. Eu sou responsável pela Tecno, responsável comercial e marketing pela Tecno do Brasil. A Tecno é uma empresa de conexões elétricas com alto grau de proteção, IP68, IP69, quanto mais, é uma empresa com mais de 35 anos no mercado, empresa indústria 4.0, e estamos aqui servindo esse país gigantesco que é o Brasil. Que posso dizer mais? Conheço, como falou o João Cunha, estamos começando a empreitada junto, em outro setor paralelo, e vamos ver o que dá. Eu agradeço o convite da Bracopel, participo sempre com muito prazer deste evento da Bracopel, acho um profissionalismo muito, muito elevado. Obrigado. Vamos ver. Eu fico pensando, né? Só tem um modelo de negócio que você e João Cunha podem fazer. É indústria de novelo, né? Porque vocês são dois caras enrolados. Os dois juntos só pode dar outra coisa, não tem outra coisa. Mas vamos lá. A gente trouxe aqui um painel, né? Um painel que isso é muito importante e que vem só relembrando, né? Para quem chegou agora ou para quem não pegou os painéis anteriores, nós começamos hoje de manhã falando sobre a importância da segurança do profissional no ambiente do trabalho com eletricidade, né? Então, estava aqui meu amigo Luiz, Vitória, Wanderson, Eduardo Moreira, Miranda, Maria do Carmo, César Viana, nós discutimos bastante sobre esse mercado, sobre essa condição, né, de como reunir os profissionais, como eles podem participar como eles podem ter segurança, como eles podem prover segurança. Então, esse foi o assunto na parte da manhã. Na parte da tarde, nós iniciamos logo às 13 horas com um debate sobre a tecnologia, a segurança com eletricidade, né? Falando de fotovoltaico, eólico, carro elétrico, sistemas de aterramento aí em relação a estruturas médicas, por exemplo, né? Estava o Vinícius, o Evandro, o Felipe, o Augusto, o Darlan e o Glaicon, né? E depois, antes desse nosso papo, nós tivemos um bate-papo aí com os caras que estão ligados a influenciadores, né? E falando sobre como a rede social e o YouTube ela ajuda ou atrapalha a formação dos profissionais. Então, estava o Everton, o Adoniran e a Kátia, que tem conteúdo, né? O Pablo eu trouxe ele para esse grupo, porque também é influenciador, mas trouxe ele para cá para a gente conversar, porque também faz um trabalho aí de inspeção e essas coisas, né? E também o Orestes, que é o nosso diretor de marketing, mas que também é um influenciador aí no mundo do LinkedIn, né? E agora a gente vem falar sobre esses pontos importantes, né? Perícia, inspeção, verificação, certificação, né? E aí eu queria começar pedindo ao João, né, para que ele fizesse, e aí de forma não muito alongada, tá, João? Uma explicação rápida, o que é verificação, certificação, né, perícia e inspeção, para que o pessoal se sintonize, e aí na sequência a gente vai bater um papo sobre o que pode ser feito, o que é melhor. Nós temos uma norma publicada recentemente, que é a 16747, de inspeção predial,
que tem uma discussão muito grande aí, mas que eu tenho uma visão diferente. Então, João, se você puder pontuar isso de forma mais simples, né? O que é verificação, certificação, inspeção e perícia, se você consegue ter isso facilmente, né? Verificação e certificação é fácil, né? O perícia e inspeção, eu botei você na fogueira, você vai ter que procurar ali para ter uma definição, né? Mas diga lá. Eu não sei se você já habilitou meu microfone, porque eu fiquei falando que com uma besta aqui agora mesmo e... Ah, tá. Ele faz a piada dele, desabilita o microfone. É por isso que eu sou o coordenador aqui, né? O povo tudo falou que via desde pequenininho. Eu também acompanho o Normando desde pequenininho, quando começou com essa coisa de SPDA e tudo. Então, acompanho ele aí há muito tempo. É meu... Então... Agora eu sei que está com o microfone mudo, você não vai poder responder. Eu posso abrir ele. A verificação... Não, deixa ele com o microfone mudo mesmo. A verificação, a inspeção, isso tudo é uma forma de dizer mais ou menos a mesma coisa, né? A 5410 usa verificação. Se a gente for para o Inmetro, vai ter outras situações que eu posso falar um pouquinho mais rápido depois. E aí você tem a perícia. A perícia, normalmente, é a opinião de um especialista. Nem sempre esse especialista é especialista, e aí vai embora, e eu não vou discutir isso muito, não, porque eu tenho visto cada perícia que dá vontade de sentar. Normalmente, para resolver, por exemplo, você tem lá o perito do juiz. Então, você tem uma pendência, o juiz coloca um perito, ele vai lá e vê o que aconteceu e emite um laudo. E esse laudo é o relatório onde o perito fala o que aconteceu e tal. Agora, o mais importante para nós, eu acho que não é a perícia, mas o que vem, verificação, inspeção, certificação. Veja, quem usa verificação é a 5410 e a 14039. Inclusive, a gente usa verificação final, pensando na verificação no final da obra. A IEC utiliza verificação inicial como verificação no início da vida útil da instalação. Então, o termo verificação ele é um termo genérico e a 5410 fala verificar se a instalação está em conformidade, essa palavra é muito importante, tá? Em conformidade com a 5410, ou no caso de média tensão 14039. Então, veja, a verificação é essa coisa técnica que você verifica se a instalação está de acordo com a norma. Existe metodologias, né, para se fazer isso, porque quando você vai ver se aquilo está de acordo com a norma, você está fazendo uma coisa chamada avaliação de conformidade. E na avaliação de conformidade, a ISO 19001, se não fala a memória, 19000, uma coisa assim, ela fala que você tem 5 modelos de avaliação de conformidade: certificação, inspeção, declaração do fornecedor, ensaio e etiquetagem. Tá? São 5 modelos. Cada modelo tem
uma aplicabilidade. Etiquetagem é para eficiência, coisa. Então, você tem lá etiquetagem para banco de avião, para eficiência energética, a geladeira vem com aquelas etiquetas, aquela etiquetagem. A certificação é como se fosse um filme, então você garante aquela coisa. É um processo caro, porque você tem que pagar alguém para ficar avaliando e tal, é um processo caro, que tem a sua aplicação. A certificação é sempre de terceira parte, ou seja, por um órgão independente. Então, aonde vale a pena você ter certificação? Em produtos utilizados por pessoas comuns, em residência, em coisas assim. Aí você tem a inspeção. A inspeção é como se fosse uma fotografia naquele ponto. A certificação usa de inspeção também. Cada um desses pode usar um do outro também. A inspeção já é uma coisa mais barata, porque você inspeciona só num ponto. Ela pode ser de primeira, segunda ou terceira parte. A inspeção não é como a certificação. Ela é muito mais barata, ela garante, ela melhora o desempenho, a condição de segurança, porque você verifica naquele ponto, mas passado 1 hora, 2 horas, um dia, é igual a turma fazia antigamente, né? Eu vou puxar a orelha, nossa, aqui os engenheiros eletricistas adoram fazer isso. Venceu a seu laudo anual da NR10. Aonde está escrito isso? Aí o caboclo vai lá fazer o laudo anual da NR10. Então, a inspeção não mudou nada, pronto, acabou. Então, já a certificação seria alguma coisa disso, anualmente, como é que é no meio do caminho e tal. E você tem ensaio. Você tem a declaração do fornecedor, que é o próprio fornecedor que fala se está de acordo ou não, essa é mais barata. É eficaz? A Europa, 97,5%, segundo um membro do governo da Comunidade Europeia falou no seminário no Brasil, é declaração do fornecedor. Só que precisa ter uma justiça eficiente, né? Porque aqui no Brasil todo mundo fala que está de acordo com a norma. E a gente vê cada coisa por aí que... E aí você tem os ensaios que podem ser usados nas inspeções, na declaração do fornecedor e tudo, você pode usar os ensaios. Então, a ideia, uma pincelada rápida, seria isso, para não ficar esticando, porque isso daria assunto para o resto da noite aí. Assim, né? E a gente não tem o resto da noite. Essa é a ideia. O resto da noite, né? Esse é o X da questão. Mas aí, então, exatamente essa história, né? A gente traz aqui esse painel justamente para discutir, né? E o João pontuou muito bem o que mais ou menos cada um quer dizer ou quer fazer, né? E aí eu quero já começar falando sobre a avaliação, né? A avaliação da instalação como um todo, da própria norma 16747, que ela fala, né, a 16747 foi publicada agora em maio, ela fala de avaliação, avaliação não, fugiu o nome aqui, verificação tem um outro nome, que é análise de predial, né, que na verdade é um guarda-chuva, ela traz uma metodologia para fazer uma análise, né, e ela traz, num determinado momento, a norma fala de perícia, não, desculpa, caramba, depois, desde as 8h30 da manhã, chega uma hora que começa a fugir os nomes aqui, né? Ela fala dessa análise ser feita de forma multidisciplinar, mas ela fala também que o primeiro momento é uma análise sensorial, né? E essa análise sensorial, ela é uma análise onde um profissional, né, de engenharia, seja ela qual for, e é lógico que a discussão é justamente como foi feito no âmbito do CB2, que é da engenharia civil. Entende-se que quem pode fazer isso é o engenheiro civil, né? E ela fala da análise sensorial,
E essa análise sensorial, ela fala do seguinte, né? Você vai avaliar a instalação predial e vai verificar se houver necessidade se você perceber que tem alguma coisa errada ou possivelmente errada, você pode fazer uma análise mais profunda aí de forma dirigida, né? Eu vou rodar com vocês todos sobre esse assunto. Eu não sei se todos têm esse domínio desta norma. Eu também não tenho 100%, mas eu tenho conversado sobre ela em algumas lives e conheço um pouquinho da história, a discussão, né? E depois eu volto para arrematar. Mas eu vou começar com o Pablo, por exemplo, né? Que tem feito aí um trabalho mostrando muito conteúdo também, mas eu sei que você também trabalha direto fazendo análises, fazendo levantamento, tudo, né? Como é que você vê essa situação? Ou seja, você tem um prédio, chega lá e alguém vai fazer uma verificação e vai dizer, olha, eu acho que essa instalação elétrica está errada, eu acho que essa rachadura aqui pode ser um problema estrutural, eu acho que essa água, essa parede aqui meio estranha pode ter um vazamento, né? E aí tem um documento disso. Diga lá, meu caro. Bom, aí começa a polêmica, né? Quero começar a polêmica. Bom, a gente trabalha aqui, Edson, também com essa norma. E se você for olhar na própria norma, ela fala muito em inspeção e tem uma parte dela que ela fala também laudo. Ela demonstra ali um laudo técnico. E, assim, fica um pouco até confuso a gente ler a norma, se a gente for para o âmbito das palavras, né, que o laudo é o resultado de uma perícia, e a perícia geralmente está ligada a algo judicial, então fica um pouquinho complexo nesse ponto. Primeiro ponto, o segundo ponto que eu acho é um pouco aberto nessa norma, é uma norma que ela fala de procedimentos, como se fosse um guia, um roteiro, e fala também de uma inspeção especializada, é um dos termos que ela usa, né, como se fosse um contexto maior de vários profissionais, só que quem dá o parecer inicial seria um profissional, geralmente da construção civil, ou seja, ele teria que diagnosticar a necessidade de fazer uma inspeção, né, uma avaliação muito mais profunda, é como se fosse um clínico geral, e aí entra a questão, até que ponto esse clínico geral está qualificado, né, para esse tipo de análise. A gente verifica que grande parte dos colegas que nos convidam, geralmente a gente participa desse tipo de serviço com uma equipe, né, ou eu vou pela minha empresa, ou eu vou representando uma outra empresa de um outro colega, e a gente entra avaliando a parte de instalação elétrica como um todo, tá? Instalação elétrica e às vezes também pegando a parte de combate a incêndio. E a gente verifica que grande parte dos consumidores, né, dos clientes em si, não tem o conhecimento de como separar isso, e acabam encarando uma forma de contratar uma única empresa, um único profissional para fazer esse tipo de levantamento. Assim, a experiência que a gente tem prática e também didática, é fácil um profissional identificar um quadro totalmente fora de norma, totalmente não conforme. É fácil identificar o que é grotesco, mas a gente verifica muitos erros de inspeção, de validação ali da instalação, em cima de pontos especiais. Por exemplo, puxando ali desde o SPDA, que não é simplesmente só verificar se tem uma descida ou não, até, por exemplo, um sistema de combate a incêndio, que eu vou falar só da parte de iluminação de emergência, que muita gente subestima, mas que entra também nessa parte de inspeção. E aí nós vamos, por exemplo, para o gerador e tudo mais, como é que está realmente funcionando esse gerador, quais são as problemáticas. Então a gente entra numa complexibilidade que até para um profissional do setor elétrico é difícil ele abranger todo esse conhecimento. É complicado, a não ser que ele tenha muita experiência ou defina que público ele quer. Que tipo de instalação? É um condomínio? É uma indústria? A indústria já é uma coisa mais complexa. Então, dentro de todas as polêmicas, não vou nem falar aqui de habilitação, do CREA, deixar ou não deixar e tudo mais, mas principalmente na forma com que essas inspeções são feitas, né? E
de certa forma, será que esse profissional que vai permitir, ou que vai dizer, preciso de uma inspeção mais aprofundada, que seria, por exemplo, um especialista na construção civil, será que ele está realmente treinado para saber direcionar isso, né? Ou ele vai tentar fazer sozinho na intenção de pegar a maior porcentagem do bolo? Então, é a polêmica que fica. No mercado, isso acontece. A gente verifica, assim, relatórios extremamente simples, com análises termográficas, que na verdade é uma fotografia, não é uma termografia, inspeções que não têm nenhum critério, e pelo menos seguindo ali o critério do IBAP, nem isso. Então é algo que realmente se torna na minha opinião, bem sincera, se torna basicamente um relatório de estágio. Então, vou encerrar aqui. Não, a ideia é exatamente essa. É um debate, né, cara? A gente está vendo aqui que a coisa é feia. Lá vai João Cunha. Eu ia passar. Deixa eu falar. Vai, fala, João, vai. Só uma perguntinha. É só para me perguntar para você. Quando você fala que é uma inspeção sensorial, é alguma coisa assim, meia espiritual, meia. Mais ou menos, tá? Tá bom, era só isso. Na verdade, porque aqui o único que deve ser de acordo com essa norma é você, então você vai ouvir agora. Não, filho, veja bem, quando eu não sou contra ela e nem a favor também. Existe. Muito pelo contrário. O mineiro aqui é eu e o Normando. Não. Vamos pôr ordem nessa casa. Vamos pôr ordem nessa casa. Aqui nós temos o seguinte, né? Essa norma, ela nasceu a partir do IBAP, a partir do documento do IBAP, ou seja, que é o Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícia, né? Essa história de sensorial é a história do sentimento, né? O cara olha, vê um quadro e fala, acho que esse quadro não está bom, né? É espiritual mesmo, ou seja, e aí foi o que o Pablo acabou de falar, ou seja, você precisa trazer, né, um conhecimento, ou no mínimo, né, o tal do médico general, o clínico geral, quando você chega lá... Não é, o engenheiro civil não é a história do clínico geral. Exatamente, não é. E aí que tá. A norma não diz que tem que ser engenheiro civil. O detalhe, depois nós vamos entrar nesse detalhe, mas o detalhe está ao mercado, como fez, né? Mas nós vamos chegar lá. Deixa eu passar para o meu amigo Macário, que está inserido na construção civil ali, mais diretamente, né? Deixa eu liberar seu microfone aqui, Macário. Cadê? Está aqui. Vai lá. Não foi ainda, peraí. Por que eu não estou conseguindo? Agora sim. Não tem nada a ver com construção civil. Eu não estou aqui. Mas fala lá, Macário. Então, tá me escutando aí, Edson? Sim, está te escutando. Então, pessoal, esse assunto aí, verificação, certificação, perícia e inspeção, são assuntos bastante polêmicos, né? Eu vou citar alguns exemplos práticos da minha experiência profissional, tá? Recentemente agora, eu fiz um laudo, na verdade eu fiz uma vistoria, uma inspeção, e no final eu emiti um laudo, tá? De um prédio do INSS, tá? Um prédio do INSS aqui em Alagoas, em Maceió, e esse prédio praticamente está quase que 100% fora de norma, essa que é a realidade, tá? Para você ter ideia, todos os quadros de distribuição do prédio ainda estão com disjuntores tipo NEMA, tá, João Cunha? Aquele disjuntor lá, que você conheceu lá da sua época lá, tá? Então, por exemplo, né? tudo fora de padrão aí, ABNT, e aí eu tive uma oportunidade de fazer uma visita, e aí o cliente me chamou e disse, Macário, eu quero fazer um laudo das instalações elétricas aqui desse empreendimento. Só que eu conversei com o gerente, né, do contrato. O funcionário dele, o engenheiro, queria que eu fizesse um laudo, mas não apontasse os problemas da instalação. Eu disse, cara, vocês vão dar tiro no pé, né? Então, esse escopo do serviço que a gente faz precisa ficar muito bem definido, porque não adianta você fazer um laudo de uma instalação e você ver as coisas erradas e você não falar, né? E você não apontar e você não registrar, porque lá na frente pode ser que tenha um problema, aí vai dizer, contrataram, né, fizeram um laudo, mas não fizeram um laudo completo, um laudo mais abrangente, enfim. Aí eu conversei com uma das lideranças, né, desse contrato que me convidou para fazer esse laudo, e aí ele pegou e falou, né, disse, faz o seguinte, coloca tudo, faz um registro de tudo que você achar que está inconforme.
né? E aí, realmente, eu comecei a fazer um trabalho desde a cobertura até a subestação, até o gerador, né? Então, realmente, esse é como o Pablo falou aí, os escopos precisam estar muito bem definidos, né? Porque as pessoas confundem muito a inspeção com a certificação com a perícia, né? Eu acredito que a perícia é uma coisa que está ligada mais assim à área jurídica, né? É importante que os trâmites de uma perícia ele esteja muito linkado com a área jurídica, né? A inspeção, eu acho que a inspeção ela tem que ser puramente técnica, né? Inspeção, a gente está falando de fazer inspeção, é você olhar, é você observar, né? É você verificar realmente que o que está conforme ou não, né? Tem que ser claro. Mas, assim, os escopos desses 4 assuntos são coisas assim que precisam ficar muito bem definidas dentro dessa nossa profissão, né? Para que, assim, como o Paulo falou, não vire um relatório de estágio, né, Paulo? Como você falou aí. Senão, um relatório de um laudo, por exemplo, de uma instalação elétrica, se ele não tiver um escopo bem definido, um roteiro, né, do que você vai fazer, você certamente vai ficar perdido ali de tantas informações. E, como o Pablo bem falou aí, isso depende muito da bagagem do profissional, né? Tem profissionais que fazem indústria, faz predial, faz comercial, eu conheço. Tem profissionais que fazem todos eles. Mas, realmente, tem uma puta de uma vivência em todas as 3 áreas, né? Então, é muito importante que a contratação desse profissional para fazer esse laudo, que avalie a capacidade técnica dele, né? Não adianta você colocar, por exemplo, um engenheiro eletricista que a vida toda faz laudos prediais, você colocar dentro de uma indústria, né? Aí é uma coisa assim que eu acho que tem que ficar muito bem definida para que o mercado até não fique muito prostituído, né, Edson? E realmente os profissionais sejam bem discernidos, aí, bem definidos e distribuídos nesse mercado, aí, nesse cenário. E basicamente... Cara, na verdade, é aquela história que a gente sempre fala, né? E vocês 2, aí, 3, o João, com a contribuição do João, já até deixaram muito bem encaminhado, ou seja, o problema não está, inclusive, na inspeção predial, né? Ou como é chamado, que agora eu lembrei o termo, certo? Inspeção predial. E sim, feito por engenheiro civil, ou por engenheiro eletricista, ou por A, ou B, ou C. Está no conhecimento, está na prática, está na vivência. Então, acho que esse é o primeiro passo, né? Meu amigo Normando, você... Por exemplo, Ed, se você vê aí no mercado, tem algumas pessoas dando curso de perícia para consumo de energia. Aí eu acho assim, daqui a pouco o cara vai estar dando curso para perícia de inspeção em disjuntores, perícia de inspeção em transformadores. Então, eu acho assim que tem que ser uma coisa bem ampla, bem clínica, né? Como médico clínico. Ou você vai ser o cara daquele negócio lá, né? Porque quando a gente sabe que a gente vai fazer uma inspeção no transformador, você tem uma série de ensaios ali que você tem que fazer, né? Você tem uma série de análises que você tem que fazer de óleo isolante, análise físico-química de óleo, todos os ensaios. Então, quando você entra só num equipamento que a gente está falando de transformador, é um mundo de conhecimentos, né? Em termos de inspeção. Então, nem começou, né? Esse tipo de coisa assim tem que ficar muito bem definido, porque o pessoal aí está dando curso, por exemplo, de perícia de consumo de energia. Tá, tudo bem, ótimo. Mas será que esse perito ele só vai fazer isso? Entendeu? E outra, tem uma coisa que é interessante, né? O João falou, perícia é judicial, ou seja, você não faz perícia de laudo, de economia de energia, você faz perícia por solicitação, né? E tem uma coisa, eu vou passar para o Normando já, deixa eu só fechar o teu microfone, Macário, que o teu fundo aí fica um barulho aqui. Vou passar para o Normando, enquanto o Normando, deixa eu abrir teu microfone, deixa eu contar uma historinha, né? Eu estou acompanhando um curso que a gente está realizando aí com uma entidade, com a galera do César Viana, né? Que é um curso de perícia e uma série de coisas, são peritos mesmo. E eu estava assistindo a aula, a primeira aula, que era de uma doutora, uma advogada, né? E aí ela fez um comentário sobre, uma empresa pediu adicional de periculosidade para todos os funcionários que estavam trabalhando. Não, desculpa, alguém fez uma pergunta falando, o pessoal colocou fotovoltaico em cima do telhado de uma empresa, e aí o pessoal
requereu adicional de periculosidade porque está trabalhando debaixo do fotovoltaico, né? E aí eu passei a pergunta para ela e diz assim, se você disser que o juiz dá ganho de causa, eu rasgo meu diploma e jogo fora. E ela falou, o pior é que tem jurisprudência disso. Então, nós estamos ferrados, né, cara? Mas vamos lá. Vai lá, meu amigo Normando. Ai, meu Deus do céu, a gente vê cada coisa que a gente até duvida, viu? Até desduvida, né? Bom, tem tanta coisa para falar que não vai sobrar para os outros colegas, não. Mas vamos lá. Bom, a minha primeira formação foi na área de elétrica, né? Eu formei em eletrotécnica e depois eu coloquei outro pé numa outra área completamente diferente, que foi engenharia civil. Me especializei em estruturas de concreto e tudo mais. Mas para-raio já vem lá desde 84, né? E eu estava conversando com um amigo meu, inclusive me visitou na minha empresa, e estavam conversando sobre essa norma que você acabou de falar aí, de inspeções prediais. Aí eu falei para ele assim, me diz uma coisa, qual é a sua formação? Sim, é civil, ué. Ok. E como é que você faz com as instalações elétricas? Como é que você faz com o gás, com o incêndio, com o SPDA? Eu falei, deixa eu te explicar como é que funciona essa norma, porque eu, quando li, eu tive acesso a essa norma antes dela ir para a consulta pública, nem sei se ela teve alterações depois ou não, e eu fiquei com essa mesma indagação que vocês todos falaram aí. Será que o cara vai ser um super-homem para entender estrutura de concreto armado ou metálica, especialista em SPDA, especialista em elétrica, em hidráulica, em esgoto, em fundações, em tudo isso? Então, essa norma tem que ser para um super-homem, né? Porque ninguém vai conseguir aplicar ela. Ele falou o seguinte, olha, deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui não é uma norma especializada em nada. Essa norma foi feita com o intuito de provocar inspeções em milhares e milhares e milhares e milhares de prédios que existem pelo Brasil lá fora, que sequer passa um engenheiro na porta, que sequer sabe o que está acontecendo lá dentro. Aí ele pegou um pequeno vídeo e disse, olha, ontem eu fiz uma inspeção num prédio e eu vou te mostrar uma coisa que aconteceu na parte elétrica, e eu não sou da elétrica, não entendo nada, mas você vai ver que eu nem preciso entender de elétrica para saber que está errado. Ele me mostrou um disjuntor que o eletricista fixou na parede, sem caixa nem nada, e passa uma tubulação hidráulica por cima dela. E essa tubulação estava pingando em cima de um disjuntor trifásico. Ele virou assim, não, mano, você acha que eu preciso entender de elétrica para saber que em poucos minutos, ou poucas horas, ou poucos dias, isso vai pegar fogo, e se bobear o prédio todo pega fogo? Eu não preciso ser especialista nisso. Eu vejo que está errado. Se eu chego num lugar e vejo que a estrutura está trincada, estrutura trincada com certeza é problema. Então eu vou indicar no meu relatório que deverá ser buscado um especialista em dimensionamento de concreto armado para analisar se a estrutura está em colapso, se isso é um pequeno recalque, se é só escorar, você tem que sair fora do prédio. Então, tanto na área desse, inclusive, eu falou, eu quero fazer uma parceria com você, por tudo que eu tiver desse PDA, eu vou indicar no meu lado e você vai fazer para mim. Então, eu falou o seguinte, olha, o engenheiro que vai fazer esse tipo de inspeção tem que ser, sim, um clínico geral. Não pode ser um leigo. Tem que ser um cara que, pelo menos, tenha bom senso. E se espera que todo engenheiro tenha um mínimo de bom senso. Pelo menos passou em 5 ou 6 anos de faculdade. Se o cara não tiver um feeling de olhar uma coisa e falar isso aqui não está com cara de estar legal, né? E recomendar que procure um especialista, então esse cara não é engenheiro, né? Então, depois que ele explicou tudo isso na norma, ele falou exatamente o que você falou, é uma inspeção sensorial. Eu, como ser humano, vou chegar num local onde existem N disciplinas e vou, pelos meus sentidos, pelo cheiro, pela visão, pela sensibilidade, vou ver se eu acho que existe alguma coisa errada. Se eu olho para um painel elétrico e vejo aquela gambiarrada, já sei que está errado. Ah, qual é o certo? Não sei. Aí eu vou indicar um cara especialista em instalações elétricas de baixa tensão, que conheça a 5410 e que vá lá e apresenta uma proposta para refazer a instalação. Então, eu no início realmente era contra essa norma, porque pensei a princípio que o cara teria que ser um super-homem, e depois ele me convenceu que não, hein? Que se for pelo menos um engenheiro ou arquiteto, alguém que tenha um curso superior
e tem um mínimo de desconfiômetro nesses milhares de prédios que não tem inspeção nenhuma há dezenas e dezenas e décadas de anos, que ao chegar consiga identificar pequenos problemas ou problemas que são crônicos e estão na iminência de acontecer, essa norma é muito bem-vinda nesse sentido, entendeu? Agora, com relação ao que você falou, a questão de verificação e inspeção, na 5419, agora trazendo o bife para o meu lado, né? A norma fala em inspeção, basicamente, é inspeção visual, como a gente fala aqui em Minas, é com os olhos, visual é com os olhos, ok? Essa é a semestral, que inclusive está na iminência de ser retirado da norma, estamos agora na revisão, pensando em retirar ela, porque o pessoal não fazia nem anual. A semestral, pior ainda, só pequena, só um número muito pequeno de empresas grandes que está fazendo ela por questões de certificação, seguradora e tudo mais. Então, estamos pensando em voltar para a inspeção anual. Então, além da semestral atualmente, que é apenas visual, tem as anuais ou trianuais, dependendo do nível de proteção da edificação. Então, edificações muito perigosas, como inflamáveis, explosivos, potencialmente inflamáveis, produtos tóxicos, radioativos, toda essa encrenca que o diabo gosta, é uma vez por ano. Edificações comuns, que não tenham esses perigos, seriam trianuais. Então, essa é a chamada inspeção, que se mistura com a verificação. Como o João falou, para mim, verificação e inspeção são a mesma coisa, ok? A perícia, também é consenso de todo mundo, é, na verdade, um serviço judicial. Alguém foi acionado na justiça que alega uma determinada coisa e o outro precisa se defender. Quem vai entrar em cena é um indicado pelo juiz, que é chamado de perito, e concordo com o João. A maior parte dos peritos deveriam ser especialistas e, na verdade, não são. O que chega de perícias, para mim, totalmente mal formuladas, sem o mínimo de nexo, muito mais em cima de crenças populares do que itens da norma, coisas técnicas da engenharia, mas tudo bem. O laudo é a peça do perito, então o laudo é usado só em questões judiciais, em ações judiciais. O resultado da verificação, da inspeção que ele faz, se chama laudo. Infelizmente, o mercado chama laudo para tudo. Se você faz uma inspeção, ele quer um laudo. Se você faz uma certificação, ele quer um laudo. Laudo virou papel higiênico da engenharia, mas está errado, tá? É uma peça específica, e isso eu aprendi com o Paulo Barreto, ok? Sim. E nós temos, dentro das inspeções da SPDA, também os ensaios. E todo o ensaio tem que estar acompanhado de um dossiê técnico, de um memorial descritivo. Não adianta você botar só o laudo ali com as medidas, seja medições da resistência de aterramento, que em SPDA não precisa mais, seja ensaio de condutividade, tem que ter um documento para explicar aqueles dados e validar os dados ou questionar os dados, ok? Então, por exemplo, chega para mim muito laudo de uma página onde o cara fez a medição com o equipamento errado, pelo método errado e com o operador errado. Ah, mas quem é o operador certo? É aquele que sabe o que está fazendo. E o cara que sabe o que está fazendo faz a medição com o aparelho certo e pelo método certo, ok? Então, e chamam isso de laudo. Infelizmente, existe a indústria do laudo, que o cara faz laudo de para-raios da rua, não sabe o que está falando, nem conhece a norma, chega lá com o alicate terrômetro, aparece um valor, fala que está legal, porque, infelizmente, quando você faz a medição de resistência de aterramento errado, infelizmente, o valor normalmente dá baixo. Você está fazendo medição dentro da área de influência da malha, né? Então, deveria ser o contrário, né? Se está medindo errado, devia dar um número alto, né? Mas, infelizmente, dá um número baixo porque você está dentro da área de influência e na área de influência os valores são muito baixos, ok? E o cara emite o laudo, o cliente normalmente é leigo, na maior parte dos casos, síndicos ou pequenas empresas, e chama aquilo de laudo, né? Então, o mercado tem essa confusão, essa convulsão de nomes que precisam ser realinhados nas normas técnicas, tá? Para que evite Tem cliente que não sabe, inclusive, o que ele quer.
Ele fala em laudo, fala em relatório. Amigo, me fala o que é que você precisa. Define aí o que você quer. Quem te pediu? Foi bombeiro? Foi certificadora? Foi seguradora? Foi prefeitura? Me passa o documento que eles passaram. Aí você lê o documento desse órgão, o órgão também não sabe o que ele está querendo. A inspeção do laudo da certificação, de não sei o quê, e está essa confusão. Então, cabe a nós, formadores de opinião, passar para o público em geral que inspeção, verificação é uma coisa. É ver se está ok, se não está, ok, é uma coisa simples, como o João falou. Certificação é uma inspeção mais profunda, onde você tem que certificar se o que você está vendo está de acordo com o projeto e se o projeto está de acordo com a norma, ok? Por isso você certifica em cima de algum documento técnico, via de regra, uma norma técnica, tá? E a perícia é uma certificação oficial em cima de uma demanda judicial que chama laudo. Então, para mim, são essas as divisões desses documentos. Perfeito. Normando deu uma aula aí, a galera falou. Eu queria passar. Mário, você quer comentar alguma coisa sobre esse assunto? Abre aí também. Não, tá aberto. O Edson, detalhe aí que o Normando deixou claro aí, para que seria a finalidade do laudo, né? Isso é muito importante. Por exemplo, você está elaborando um laudo para quem? Para o Corpo de Bombeiros, para a Prefeitura, é um laudo para a equipe de manutenção. Então, é importante definir qual é a finalidade do laudo para que você direcione a sua inspeção para aquela atividade fim, né? Então, por exemplo, o Corpo de Bombeiro. O que é que o Corpo de Bombeiro exige? Em muitos casos aí, o Corpo de Bombeiro está exigindo a ART, né? Somente a ART. Em alguns projetos exige a ART mais o laudo, né? Então, aí seria um laudo direcionado para o Corpo de Bombeiro. Um laudo direcionado para o Corpo de Bombeiros é totalmente diferente de um laudo direcionado para o responsável pelas instalações elétricas, vamos dizer assim, né? Então, são escopos totalmente diferentes. Perfeito. Edson, deixa eu só fazer um pequeno comentário rapidinho do que o Normando falou. Vocês e Normando rapidinho, eu estou ferrado, né? Mas vamos lá. Ele falou que basta ser um engenheiro e ter bom senso. Cara, eu quero saber onde vai ter um bom sensômetro, porque aqui no Brasil esse negócio não vai funcionar. Vai o caboclo lá e dá uma olhada no quadro de distribuição e tem lá um disjuntor de 25 com um cabo de 2,5. Ele não vai enxergar isso, não vai ter uma coisa pingando lá que ele possa enxergar, ele vai falar que está tudo ok, vai pegar fogo de quem é a culpa. Ô, João, desculpa te interromper. É bom lembrar que nós estamos no Brasil, né? Então, eu acredito que a maioria dos profissionais trabalham de forma correta. Mas não sou cego que existe no mercado, em todas as áreas, não só na área da elétrica, civil, mecânica, os picaretas. E como eu sempre falo nos treinamentos e lá na BNT, nós temos que fazer normas para quem está bem intencionado, para quem quer fazer as coisas bem feitas. Porque o cara que não tem conhecimento e não quer fazer as coisas bem feitas, isso é uma opção do cara, né? Se ele não preserva o diploma dele, se ele não está nem aí, se o nome dele vai ficar sujo, esse cara, a gente não consegue cercar com normas e procedimentos. Porque ele só sabe fazer gambiarra. E ele vai fazer gambiarra o resto da vida. Você pode mudar a norma o tanto que você quiser, porque ele só sabe fazer isso. Até que um dia, sim, ele vai ser processado, ele vai ter que indenizar alguém, ele vai ser humilhado e ele vai ter que aprender, ou pelo amor ou pela dor. Normalmente, na engenharia, o pessoal aprende pela dor, né? Mas a gente não tem como cercar esses caras, João. O cara que está mal intencionado ou não está preparado, ele não está nem aí para a norma, né? Eu não estou querendo cercar esse cara. A única coisa que a gente fala é que na norma deveria se falar que a instalação elétrica está de acordo com a NBS 4410.
Agora, quem vai falar, isso é o movimento do CREA. João, mas aí, pegando esse gancho seu, né? Porque isso não está na norma. Né, então, pegando esse gancho seu, entrando na seara, né, que o Normando acabou de dizer, né? Eu uso isso em outros, eu já usei esse exemplo em outras situações. A história da 16747 tem a discussão do engenheiro civil, engenheiro eletricista, porque o civil, porque o eletricista, porque o engenheiro civil, aliás, alguns colegas colocaram aqui, porque o pessoal quer abraçar tudo e fazer tudo, e vem de conta com o que o Normando falou, né? E aí eu estava uma discussão num grupo de engenheiros eletricistas sobre a história do engenheiro civil. Mas o engenheiro civil não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo. E aí eu, num determinado momento, recebi uma demanda para fazer uma inspeção de SPDA, né, para fazer um orçamento de inspeção de SPDA, e aí eu disse, num prédio em São Paulo, eu disse, você tem o laudo anterior, né, só para eu dar uma olhada, ou relatório, um documento que foi emitido? Lógico que eu tenho, me mandou. Era uma página dizendo, laudo do SPDA, fizemos medições em 6 descidas, não, o laudo assim, tem 6 descidas, 4 hastes, fizemos as medições, deu todos os valores abaixo de 9,7 ohms, está de acordo com a norma 5410/2015, e assinado por um engenheiro eletricista. Aí eu peguei esse texto, né, tirei só os nomes, coloquei no grupo e falei, vocês estão brigando com o engenheiro civil, e o engenheiro eletricista está fazendo isso, né? Então é o que o Normando acabou de falar. Veja, estamos ferrados, né? Então, mas a minha discussão não é se isso vai ser feito, porque isso quem tem que resolver é o CREA. O CREA aceita que engenheiro civil faz projeto, se é ou não. Veja, eu não quero entrar nessa seara. A seara que eu quero entrar é o seguinte, que uma norma feita na ABNT tinha que citar outra norma da ABNT e não estabelecer critérios sensoriais, espirituais. Eu vou depois voltar. Eu vou depois voltar e conectar isso aí, né? Nós não podemos ficar no bom senso nem no conhecimento das pessoas. Não. Só essa minha discussão. Essa discussão já está grande, já foi a ABNT, já tem uma comissão formada entre CB2 e CB3 para discutir a continuidade, tá? Mas deixa eu passar para o Mário, o Mário e o Rubim, porque eles vão ficar de enfeite aqui, né? Deixa eu só... Fala, meu amigo Mário Adinolfi. Não, eu só queria dizer uma coisa. Em todas as normas, a maioria das normas italianas tem que a obra tem que ser efetuada segundo o bom critério, entre aspas, o pai de família. Mas, em definitivo, o que eu queria tentar entender é, vocês falam de perícia, você fala de várias inspeções, tem que ser um engenheiro civil, um engenheiro elétrico, concordo que deveria ser mais um engenheiro elétrico que um engenheiro civil, concordo que não pode ser para a sensação, eu dei uma olhada e está tudo certo. Mas eu quero saber como fica a responsabilidade. Cioè, no sentido que o problema principal nós não vamos cercar, eu não quero cercar essa pessoa. Não quero dizer, você não é capaz. Ótimo. Eu quero dizer, você se acha capaz? Ótimo. Se você assina aqui que está tudo certo, essa tem uma responsabilidade. Existe uma responsabilidade na perícia. Cioè, se eu vou assinatura, garante para mim que sou o cara que estou contratando. Eu te contrato, estou fazendo implante elétrico. Ótimo, você assina aqui, faz não um laudo, uma assinatura de responsabilidade. Existe? Cioè, esse ajudaria? A primeira pergunta é essa. Depois, é claro, em um país como o Brasil, onde estamos passando da uma despecialização a uma especialização, estamos em um mundo de passagem. Cioè, daqui a alguns anos nós vamos ser como os médicos, terá um generalista, depois o generalista te fala, você tem que ir do cara do coração, você tem que ir do cara desse. Cada um está na
no próprio jardim. Mas a primeira coisa que eu quero dizer é, a nível de responsabilidade, como está a missão, como está, em que condição está a norma? Que pode me ajudar nesse assunto? Eu te respondo parcialmente, né? As normas, na verdade, são feitas sempre dentro do âmbito da BNT, e essa norma especificamente, ela gerou um problema sério. Ela foi, lógico, tá? E é fato, porque nós temos avaliações, que quando ela foi à consulta pública, ela sofreu uma série de comentários do mundo da engenharia elétrica. Por exemplo, não tinha nada sobre inspeção de SPDA, não tinha nada sobre inspeções de instalações elétricas, ela não citava, como o João falou, ela não citava pelo menos a 5410 ou a 5419, né? E isso foi fato. E é fato também que isso foi ignorado na avaliação da norma. E ela foi publicada mais ou menos como ela foi pensada, né? E aí houve essa discussão, por isso que eu disse, hoje o processo a ABNT, né? Agora, a ABNT hoje, a ABNT teve que reunir CB2 e CB3, né, o Comitê de Engenharia Civil e Engenharia Elétrica, por solicitação da Engenharia Elétrica, para revisar a história desta norma, e aí saiu-se com o seguinte: essa aqui é uma norma guarda-chuva, e agora vão ser criadas normas específicas. Então, esse é o assunto como ela está agora, né? Então, temos uma esperança. É fato que se ninguém tivesse feito nada, não tivesse permeado, não tivesse aceitado, ela seria uma norma, talvez mais uma daquelas normas que vêm e vão embora e não serve para muita coisa, né? Mas o fato que sim. Eu vou deixar o Rubinho falar, porque ele não falou ainda, né? E depois eu quero entrar nesse assunto, só para encerrar esse contexto, né? Porque nós temos mais 20 minutos, mais meia hora de papo, e nós nem saímos do primeiro item. Fala, Rubinho. Não, só queria pontuar, né, que desde o primeiro momento que se falou em inspeção sensorial, né, me deu um ataque cardíaco como fabricante de instrumentos de teste e medição. Porque como é que você pensa mesmo para um clínico geral, ele precisa do estetoscópio, né? Ele não chega né, estica a mãozinha ali e descobre qual que é a pressão, né, batimentos cardíacos e tudo mais do paciente, né? Então, você imputar essa responsabilidade, né, você não determinar, não só a questão do profissional, mas até da técnica que você vai utilizar para inspecionar aquilo, pensando realmente numa inspeção adequada, né, então definir os parâmetros mínimos que sejam uma termografia, né, numa estrutura, um teste elétrico num sistema, né, não entro nem no mérito de dimensionamento e tudo mais, né, de certificação, de realmente comparar com o que foi o projeto, mas você também não determinar quais os instrumentos e quais as formas como esse profissional ele vai realizar esse tipo de inspeção, né, e ter isso pautado, porque se você não tem dados, você não tem análise, né? Se você não consegue criar dados, se você não cria um banco de dados, você não vai ter análise de nada. Então, queria mais pontuar nesse ponto aí, né? É a famosa frase que a Fluke usa, né? Você não consegue gerenciar o que você não mede, né? Se você não sabe o que você vai medir, como é que você consegue saber o que está certo ou está errado, né? Isso é fato. E aí a Fluke tem hoje, por exemplo, um equipamento que é o 1663, que ele faz o que o capítulo 7 da 5410 exige, ou seja, ele faz as medições de isolamento, de teste de DR, de continuidade, uma série de coisas no equipamento só. E o legal é que esse equipamento, ele na verdade, ele foi desenvolvido para a Europa, ele até, vira e mexe na internet, você acha alguns modelos que não tem no Brasil, porque ele foi desenvolvido para a Europa, tem certificação de rádio, tem algumas coisas que a gente não tem aqui ainda, mas se você comparar o que a norma ela pede para certificação, e qualquer instalação elétrica, ela tem que ter essa certificação antes, com documentação e tudo mais, esse equipamento ele vai fazer isso. Aí são testes, um teste desde do tempo de
tempo do relé, se seria realmente está conforme o que o fabricante especifica, a corrente de desarme do relé, do DR, né? As correntes de desarme, a impedância do circuito, se ela propicia o desarme correto no disjuntor. Então, os testes que, né, para a gente parecem até meio irreal, até dentro da Fluke mesmo a gente brinca, né, entre a equipe de vendas, para que serve esse equipamento que ninguém sabe direito, e ele simplesmente faz todos os testes de instalação. Mas a gente está tão não acostumado a não utilizar, né, e a se preocupar, né, poxa, industrial, beleza, né, industrial você tem equipe de manutenção, né, você tem grandes corporações com ISO, com normas, com várias tratativas que eles têm que seguir, mas pro dia a dia, pro predial, pro residencial, a gente, né, é virtualmente inexistente essa preocupação, né? E é fato, é exatamente isso, né? A gente tem o equipamento desenvolvido para a Europa, ele está bem alinhado, porque a norma que a gente usa como base aqui é a IEC, né? Que é muito usado também na Europa. Então, ou seja, ele está bem alinhado com isso, né? Eu acho que esse é o fato. Eu quero voltar para o Mário agora, porque o Mário é um fabricante de produto de alta qualidade de conexão, né? E aí existe um detalhe importante, que é a aplicação do produto, né? O Mário me falou uma vez, a gente batendo papo numa das viagens, e ele me disse uma coisa importante, né? Quando eu mando um conector para alguém fazer um teste, alguma coisa, eu quero saber qual é o teste que o cara vai fazer, eu quero saber onde ele vai aplicar, porque eu posso vender produto à vontade, né? Que o pessoal está falando aqui, o pessoal só pensa em dinheiro, não pensa em vida. Eu posso vender produto à vontade. Mas se eu vender um produto meu para um cara que vai aplicar, ou se eu vender, ou se eu entregar um produto meu para um cara que vai aplicar errado, ele vai dizer que o produto não funciona, né? E eu preciso que isso aconteça, né? É mais ou menos aqui, o BIM também é outro fabricante, ou seja, eu vou vender para o cara um alicate terrômetro para o cara fazer análise de estratificação de solo, entendeu? O cara vai dizer, pô, isso não funciona, entendeu? Então, é exatamente isso, né, Mário? Eu queria que você falasse um pouco do teu produto, mas como é que funciona, né? Como é que você leva essa preocupação sua? Então, primeira coisa, uma coisa que me parece que o João falou no começo, faz parte da certificação. Na Europa, você tem a certificação que é a autocertificação. No sentido que você certifica que o produto atende às normas e depois pode mandar em um laboratório para acertar. Mas, primeiramente, a Tecno, por exemplo, tem um laboratório interno que prepara o produto muito além do que a norma prevê para aquele tipo de produto. Então, quando ele vai no laboratório, ele certifica o produto, uma autocertificazione, e depois manda no mercado. Agora, imagina, se você não está interessado ao teu nome, cioè somente a venda, porque depois o utente final esquece que comprou aquele produto e não deu certo, então você pode vender para outra pessoa, o importante é o preço mais econômico. Você está sempre neste loop de produto de baixa qualidade. Cioè, se eu não me preocupo se a instalação foi feita segundo o que o produto requer, cioè como o produto deve ser aplicado na situação que tem que ser aplicado. Se eu não fico preocupado por isso no mercado final, eu estou somente jogando o produto, rezando que dá tudo certo. E não estou protegendo o que é a marca, a responsabilidade da marca. Esse tipo de diversidade de abordagem é muito evidente
aqui no Brasil, cioè, não é que preciso fazer alguma coisa. Empresa como a Fluke, como a Vago, como a minha, como outra empresa, são empresas que fundamentalmente são preocupadas, primeiramente, do produto que entra no mercado. Cioè, eles pensam o produto para o mercado e são preocupadas em saber como é utilizado o produto no mercado, não somente a minha empresa. Porque, nesse sentido, você consegue criar cultura no cliente final. Não é que você só vende o produto e ele se vira. Não sei se consegui responder a tua pergunta, mas é uma abordagem completamente, como posso dizer, cultural. Cioè, este é um discurso cultural que as normas podem acompanhar, mas fundamentalmente faz parte de uma cultura, faz parte da exigência das pessoas. Como quando as pessoas vêm na minha casa para fazer uma obra, eu faço algumas perguntas e o cara me acha chato. me acha gringo. Mas esse faz parte do posicionamento do brasileiro, do povo brasileiro. Uma coisa que eu não compartilho com a maioria das pessoas é quando a resposta é: mas aqui estamos no Brasil. É uma mentira, porque não é verdade. Aqui estamos no Brasil e não significa que a coisa é feita ruim. Tem um Brasil que faz coisas muito bem, excelsa, e tem um Brasil que vive o dia a dia carregando um fardo histórico. Então, precisa de norma clara, mas muito mais precisa de... Se na Itália eu crio um problema de lançar um produto, por exemplo, na época passada, muitos anos atrás, a Matteo lançou um produto na Itália que a verniz poderia criar problemas às crianças. Ela gastou um dinheiro para fazer um recall, cioè una chamada di prodotto di volta in casa. Se essa responsabilidade não é encanalada na norma, entendendo? Não adianta. Cioè, vale a autocertificazione no momento che vale a punição. Nós podemos falar, podemos ser o mais erudito do mundo, mas se cai um prédio e não vem culpabilizado ninguém, temos um problema. A Fluke pode brincar daqui a amanhã, o cara tem que ir com o termômetro, o cara tem que usar o conector, o cara tem que usar a inteligência, mas ele nunca vai usar isso se não tem responsabilidade nenhuma. Sempre vai encontrar um cara que não é responsável, ou que por dinheiro acaba não sendo responsável. Não, entendendo? É uma condição sine qua non. Se fala aqui no Brasil do Latino. Entendendo? Não adianta achar que um cara sozinho faça experiência. Se o cara paga, como me ensinaram no Brasil, se mexe no bolso, o cara não faz mais. Entende? Então, você tem que partir da primeiramente, uma questão cultural do melhoramento pessoal. Cioè, cada pessoa, tendenzialmente na Europa, sempre tende a fazer melhor que o vizinho. Os italianos queriam fazer melhor o vinho dos franceses, se briga para que tenha o vinho melhor. Ferrari queria fazer o carro melhor de Lamborghini e os dois brigavam a 30 quilômetros. Então, sempre tem uma competição que melhora as pessoas. Mas, muitas vezes, quando você cria uma certificação, você tem que criar uma responsabilidade.
É isso que eu falava. A perícia, quanto à norma, o que tem que prever a norma é, fundamentalmente, uma responsabilidade dos atos, neste caso elétrico ou civil, que ele assina. Perfeito, meu caro. Não sei se viajei muito fora do assunto. Não, mas eu acho que é essa a ideia mesmo. O tempo é curto, né? E o papo é rápido mesmo. Eu quero agora rodar, fazer uma rodada rápida, só com. Nós temos mais 15, 20 minutos, né? Então, eu quero fazer uma rodada relativamente rápida com um tema importante. O Brasil tem a certificação de produtos e mais algumas coisas pelo Inmetro. E aí o Inmetro faz a acreditação de alguns organismos e cada esses organismos vão fazer a tal da a certificação, levam para o Inmetro e fazem e dão um selo para cada um, seja de produto, seja de algumas coisas, inclusive a certificação da instalação elétrica de forma voluntária tem uma portaria para isso, né? Houve uma definição que acabou ficando no ar aí, porque não sei se fechou, que o Inmetro ia usar um modelo europeu, ou pelo menos até onde eu sei, europeu, onde, na verdade, alguém falou aqui da autodeclaração, o Mário falou da autodeclaração, né? Ou seja, o Inmetro ia começar a fazer o processo inverso, ou seja, você diz que está tudo ok, e se eu pegar errado, você está ferrado, né? Não, não só se eu pegar errado, desculpa, Edson. O ponto é, se eu pegar uma inspeção errada, você está ferrado. Mas se acontece alguma coisa, você fecha a empresa. Sim, sim. Não tem possibilidade. Porque uma vez em uma reunião de cabo, de fio, não me lembro, uma pessoa falou, ele, não vamos atrás, ele fecha a empresa e depois abre com outro CNPJ, com outra empresa, com outro laranja, com outro isso. Isso acontece também na Itália, não é que não acontece na Itália, mas quando você vai de verdade em cima do cara, em cima das propriedades do cara, quando você cria exemplos de que as pessoas pagam os próprios prejuízos, então as pessoas diminui essa situação. Se eu consigo ver um período na Itália que você não precisava ver um período histórico na Itália no passado, que você não precisava pagar os impostos. Sim. Sabe por quê? Porque cada 3 anos um político começava a fazer vamos ver, todo mundo que não pagou imposto, me pago 20% agora cash e eu dou amnistia. Ok? Essa coisa, o que cria? Cria má educação em toda a cadeia. Tá vendo? Eu estou trazendo exemplos de outros setores, não porque o elétrico não gosto, porque o elétrico não muda nada a outros setores. Mas então, agora, você que está aqui no Brasil já há alguns anos, né? Aí a tua opinião, e depois eu vou passar para o Rubinho, na volta, e vou chegar no João Cunha, porque o João, eu não sei se no João ou no Armando, os dois falam mais que a boca, então eu vou inverter aqui para ver qual dos dois, mas você conhece, está no Brasil há alguns anos, você acha que esse modelo funcionaria no Brasil, como brasileiro, né? Então, no meu parecer, não é um problema de brasileiro. Voltamos aqui. Eliminamos o país Brasil, que para mim, o Brasil é uma multinacional. O Brasil não está pari com a China e Estados Unidos. Não tem nenhum outro comparado nesse momento com o Brasil. Só a Rússia poderia se comparar um pouco com o Brasil. Depois não tem nenhum outro país no mundo que se pode comparar ao Brasil. Esta coisa o brasileiro não sabe. Mas tanto faz. Mas o Brasil é este patamar. Então, considerando isso, eu acho que não é um problema de país, é um problema de como você implanta a situação. Se eu coloco a autocertificação e depois não te dou nenhuma punição, ou a punição é sempre do mesmo jeito,
no sentido que acontece, vamos no juiz e não se enrola, não funciona, não adianta mudar. Perfeito. Entende? Não vai funcionar do mesmo jeito, não é brasileiro que mantenha. Você está na cultura do centro-sul do mundo. Então, acontece, o que você fala acontece na Suécia, na Noruega, não acontece aqui. Mas não acontece aqui, não acontece na Espanha, não acontece na Itália, não acontece na Grécia. Puta, não acontece em nenhuma parte. Porque é cultural. Entende? Perfeito, mas é assim mesmo, essa é a ideia. Essa é a pergunta. Se você não coloca punição, você pode mudar. Mas se você mudar, tem que colocar junto punição, mas que acontece? Perfeito, meu caro, mas acho que essa é a ideia mesmo, né? Eu quero ouvir a opinião também do Macário, vamos ver se... cadê aqui? Aqui, está abrindo o seu... Ô Edson, depois eu queria fazer uma colocação rapidíssima, tá? Sim, deixa só o Macário falar, eu faço. Tá. Vai lá, Macário. Eu concordo aí com o Mário, né? E realmente o que ele está falando aí faz sentido, né? E assim, a gente tem uma visão bem... Eu particularmente, que tive a oportunidade de trabalhar fora, né, do Brasil, eu tive muito contato com as normas portuguesas, tá, Mário? Lá em Angola. E as normas portuguesas, as normas da EDP, que você deve conhecer bastante, né? E, assim, realmente, são normas, assim, extraordinárias, né? São coisas, assim, bem mais definidas do que nossas normas. Então, eu acho que faz sentido, sim, o que você falou aí, concordo plenamente. Acho que esse é a ideia mesmo. Diga, meu caro Normando, o que você... Rapidinho. Só para dar continuidade ao que o Mário falou, o problema do Brasil não é só a questão Eu cultural. tenho medo, Normando, de ter falado besteira, sempre me bate. Então, agora se me bate também você, estou sossegado. Olha, pode ficar tranquilo, Mário, porque eu sou brasileiro, sou português e sou africano. Então não tem problema, eu posso falar mal de qualquer um. A ver o seguinte, o Brasil tem excelentes leis. É um dos países com as melhores leis do mundo, sejam ambientais, sejam tudo o que for. Verdade. É um país que as normas técnicas já estão alinhadas há muitos anos com a IEC e com as melhores normas técnicas do mundo. Certificações de primeiro mundo, protocolos de primeiro mundo. Tudo aqui é de primeiro mundo. Só tem uma coisa que não é de primeiro mundo e o João falou de forma correta. O problema do Brasil se chama justiça. Porque o cara faz gambiarra, faz errado, mata meia dúzia de pessoas, aí o juiz fala, não, você vai prisão domiciliar. Ou você paga 10 bolsas família, ou você cumpre pena em liberdade. São coisas que só existem no Brasil, pelo amor de Deus. Se você não tiver dinheiro para comprar um bom advogado e um bom juiz... Se você fizesse por exemplo, desculpa te cortar, mas se você fizesse processo onde uma empresa que erra porque vendeu cabo desbitolado, incendia prédio, ele vai pagar 50 bilhões de reais para todas as famílias que aconteceu isso. Vou te mostrar, na Gutierrez ou na MRV vai ser colocada em crise porque ela precisa pagar esse dinheiro e outra vai se verificar outra, não vai fazer a mesma coisa. Pois é, mas aí é que está o problema, Mário. Como eu falei, o João falou certamente. O problema do Brasil é falta de justiça, não é falta de leis. Porque quem tem dinheiro não vai preso. Compra os melhores advogados, compra os melhores juízes, inclusive STF e tudo mais, e o cara fica solto. Esse é o problema do Brasil, é a falta de justiça. E complementando com uma coisa que o Macário falou, só quero parafrasear uma frase do meu falecido tio, que foi meu mentor quando eu cheguei no Brasil. Eu falava o seguinte, olha, brasileiro só nasce no Brasil,
mas malandro nasce em qualquer lugar, ok? Então, quando você falou das normas portuguesas, são sim normas de primeiro mundo, mas olha só, em Portugal existe uma aberração que você só vai encontrar na França e na Espanha. Existe norma de para-raios de acordo com a IEC 62305 e eles têm uma norma paralela daqueles para-raios milagrosos, que só eles acreditam que funcionam. Ninguém no mundo inteiro validou isso, nem IEC, nem NFPA, nem I3E, nem nada, ninguém, entendeu? Então, falando que o meu tio estava certo, o malandro nasce em todo lugar. Agora, eu morei 10 anos em Portugal, e posso atestar o que você está falando. 99% das pessoas são honestas. No Brasil é o contrário, 99% não são honestas, quer dar um jeitinho, quer fazer meia boca. A quantidade de gente que me liga, não, mano, mas a norma pede cabo 50 no aterramento, será que não pode ser 40 ou 25? Sempre tem alguém querendo dar um jeitinho no que já está sacramentado, que é o certo. Na Alemanha, se você fala que o cabo tem que ser 50, o cara, por segurança, põe 95. Sim. Porque ele sabe que se ele errar e alguém morrer de tensão do passo ou toque, ele está ferrado, ele perdeu a vida profissional dele e vai trabalhar o resto da vida se não ficar preso, ok? No Brasil, não, o cara sabe que dá um jeitinho e isso nunca vai acontecer. Então, é questão cultural associada à falta de justiça social, que é a questão da justiça não ser justa para quem ela tem que ser. Ela pune os que não têm condições financeiras e facilita a vida para quem tem dinheiro, entendeu? Essa é a norma. Sempre resumindo. Eu bloqueio os microfones, gordo. Fala, Macari, rapidinho, eu vou passar por falar. Não, então, resumindo aí o que... resumindo aí o que Normando falou, fora do Brasil o pessoal sobredimensiona, né? No Brasil subdimensiona. Exatamente. Eu só acho que tem uma imprecisão na fala do Normando. Ele falou que no Brasil não prende os ricos. Às vezes até prende, mas ele solta. Ele solta rapidinho. Você entendeu? Às vezes até prende. Mas tem uma turma que solta. Isso é só para aparecer na mídia. No dia seguinte ele está solto, né? Fala, Pablo, pelo amor de Deus. Deixa eu bloquear o microfone desses caras tudo aqui, senão não tem jeito. Eu vou ser esperançoso. Eu acredito no Brasil, eu tenho que acreditar. Eu concordo com tudo isso que foi pontuado, mas eu vejo uma certa pressão maior, como eu até comentei aqui, por exemplo, por parte do Corpo de Bombeiros, pelo menos aqui na nossa região, que se baseia nas ITs de São Paulo, no que diz respeito à parte de combate a incêndio, que realmente há um rigor muito maior e embarga o alvará, porque vai embargar ali o AVCB e tudo mais, e isso acaba influenciando diretamente com as instalações, né? Os profissionais ali, os empresários que lidam, que precisam dessas documentações. Talvez, se tivesse uma forma de ter uma pressão maior, inclusive lidando direto, prejudicando aí o negócio do cara, como ocorre no AVCB, para uma empresa que precisa do AVCB para ter o ABITS, para ter o alvará e tudo mais, o cara fica louco, o meu cliente fica louco para que eu resolva tudo, porque ele não quer ir para a segunda vistoria, depois ter que pagar tudo novamente e reiniciar o processo. Então, nem tanto indo para um lado de muita justiça, mas talvez criar um rigor maior de multa realmente em cima do negócio do cara, embargar, a instalação elétrica não está adequada, não vai sair o alvará, acabou, é a prefeitura. E aí quem tem que validar? Tem que ser um engenheiro eletricista na prefeitura que vai validar a inspeção de alguém que foi feito, de algum profissional que fez aquela inspeção, aquele documento. Se não for por esse nível, não adianta. Eu acho que é uma pressão que a gente tem que fazer, é uma pressão que eu busco fazer junto ao CREA, né? E realmente são promessas que são feitas, e não é só o CREA. Eu acho que a gente tem que buscar até como associação, quem sabe fazer algum tipo de cooperação, algo nesse nível, como ocorre com outros tipos de comunidades. Essa é a minha opinião. A gente tem que ter fé.
né? Eu sei que o brasileiro é malandro, mas se a gente não tiver fé e colocar ações básicas, mas que são pontuais no negócio do cara, e primeiro tem que, na minha opinião, primeiro tem que doer no negócio do cliente, para poder o cliente exigir um bom profissional. Se o cliente não sente a dor, ele não exige um bom profissional. É isso. Perfeito. Não vejo de outra forma. Meu caro. Ô Edson, eu queria fazer um comentário rapidinho. Vai lá. O que o Pablo falou aí se enquadra totalmente naquele projeto que não foi para frente, né, da Certiel, né, da certificação, né? Exatamente. Quem sabe, por exemplo, a gente... Está sendo retomado. Pois isso é uma coisa que precisa ser retomada, porque aí, quando existir a certificação compulsória, né, existe a compulsória e a voluntária, né? A voluntária quando realmente existir, aí a gente vai ter o AVCB das instalações, vamos dizer assim, entendeu? Então, eu acho que esse projeto tem que ir para frente, tem que realmente... Ele deu uma paralisada, né? Você acompanhou um tempo aí, mas ele precisa voltar, retomar aí. Então, eu já falei aí, com certeza. Eu já falei no outro painel, a gente está retomando junto com o Sindicel, já era para ter avançado, inclusive, né, mas por conta dos problemas todos, nós estamos estudando, mas em 2021 nós vamos voltar com esse assunto. Hoje já tem o voluntário e nós vamos buscar a compulsão, tá? Então é importante. Vai, meu caro Rubinho, porque depois eu vou deixar para esse gordo 10 minutos, 5 minutos, ele vai querer me bater, tá? Não, só finalizando, eu concordo com muito praticamente tudo do que foi pontuado aqui pelo pessoal. Eu acho que a gente precisa criar como sociedade técnica, né, de engenheiros, esse tipo de pressão para que essas normas, né, para que isso seja realmente aplicado, e também como sociedade civil cobrar punições mais severas quando isso não acontece, né, e também estruturação nas próprias inspeções, nas próprias averiguações, né? Então, se você vai criar algo autodeclaratório, por exemplo, o cara que está errando, que ele declarou que está em conformidade, você tem que ter pelo menos formas, né, estruturas para poder chegar nesse cara, que hoje também é algo que falta, né, se você pensar no Inmetro ou nos órgãos de fiscalização, são estruturas totalmente precarizadas. Então, acho que vai muito nesse caminho. João Cunha, você tem 5 minutos para fazer sua exposição, porque depois eu vou dar 2 minutos para cada um para se despedir, tá? Para a gente encerrar, porque eu tenho... Esse painel era para terminar às 18h20, são 18h36 e o outro começa às 18h50, então... Vai, pô, se você não parar de falar, eu não consigo começar, né? Eu queria só pegar um gancho aí na história da certificação. Eu tinha 2 para falar, um é aquele que você falou de ter que ter primeiro a declaração do fornecedor. Isso é uma coisa evidente antes da certificação, mas eu não vou me estender nisso e vou ficar na certificação. Essa coisa da certificação, o Cotrim lutou muito e a forma americana de fazer isso é através da prefeitura. A gente tentar fazer através da prefeitura aqui no Brasil, são quantas prefeituras? Esquece, não vai dar certo. Tentou a Prefeitura de Guarulhos, tentou São Paulo, para ver se alguém queria, o trem enroscou. Então, aí fizeram a opção de ir para o modelo francês, que foi o modelo que serviu de inspiração também para o modelo argentino. Tá? Eu conheço um pouquinho melhor o modelo argentino e a ideia do modelo francês. Porque eu acompanhei a implementação e a cada 2 anos, no Congresso de Buenos Aires, acompanhei essa implementação. Primeiro, é preciso vontade política. Não está no nosso âmbito aqui, eu não acredito que no nosso âmbito
a gente consiga fazer alguma coisa. Tá? Eu também acredito no Brasil, tá? Acredito muito no Brasil, só que tem uma coisa, a gente tem uma realidade. Eu não consigo ver ainda uma outra forma de certificação que não seja pela ANEEL. E a ANEEL não tem vontade política para fazer isso. Por quê? Porque o modelo que estava se pensando em 2001, eu participei desse lá, representando o COBEI, era que tivesse um item nas condições gerais estabelecendo assim: quando for feita a ligação de energia, deve-se pedir do fornecedor, do consumidor, uma declaração que está de acordo com a norma. Tem todo um processo para verificar, para evitar fraude, isso aí tem tudo um esquema que eu não consigo entrar agora. Mas o X da questão é o seguinte: como é que a gente resolve esse problema? Como é que a gente contorna esse problema? Pedindo a ligação provisória para a obra e nunca mais pedindo para desligar. Então, essa é a forma que a gente dá um nó. Como é que a Argentina resolveu isso? Por isso que eu falo que tem que ter uma vontade política, porque a costura tem que ser geral, senão a gente não consegue resolver esse problema, que é mais ou menos o que o Pablo estava falando. A tarifa, a Caixa Econômica faz isso no financiamento de imóvel. Enquanto você não entrega o habite, você não começa, o juro é altíssimo. A tarifa para a obra é muito alta. Aí você está pagando aquela fortuna, aí você vai lá na concessionária e eles falam, você tem que trazer um documento assinado por um matriculado, é assim que chama o caboclo lá que faz o serviço de inspeção, porque ele tem uma matrícula na ápice. Então, quando você leva o documento do matriculado, aí você muda de tarifa. Veja, se a gente não mexer na tarifa, se não mexer a gente não consegue, é muita coisa. Então, eu não vejo a curto prazo nada que seja viável para que essa certificação seja implementada de fato. A gente pode fazer alguma coisa aí, vamos fazer tal, mas de fato eu não vejo nada a curto prazo. Tá? Exatamente por causa toda essa situação. Sem contar o seguinte, né, gente? Agora vamos chutar para valer. Se a gente colocar instalações elétricas de acordo com a 5410 e tiver que fazer as medições, aquela coisa tudo, nós vamos ter que importar mão de obra de engenharia elétrica. Os nossos engenheiros eletricistas, o maldito 10 homens pergunta toda hora e não sei o quê, e não sei o quê. Gente, e o fio terra, e não, é melhor ligar na terra direto que levar. Putz, o seccionamento automático da alimentação então, nós vamos ter que importar mão de obra, se quiser resolver. Então, eu só consigo ver essa coisa num horizonte aí de uns 10, 15 anos, que é o que a gente via em 2001. O grande problema é, se a gente não começar logo, nunca vai ter os 10, 15 anos. Legal. Eu preciso ir encerrando esse negócio, porque agora que eu descobri que a sala já está cheia e a turma da próxima não pode entrar, tá? Então eu tenho que tirar vocês da sala para ser expulsos. A galera da próxima. Exatamente. Então, na verdade, eu queria agradecer muito a todos vocês, né? Foi um debate bom. A gente vai ter, certamente, esse é o modelo que nós vamos repetir no ano que vem, em algumas outras oportunidades, vai ser muito bom. Obrigado, Pablo, obrigado, Normando, Macário, Cobim, Mário, meu amigo, e João Cunha.
A gente vai se encontrar em outras oportunidades e certamente foi muito bom, né, a ideia, e a Sem gente dúvida. vai dar volta aí, tá bom? Parabéns, parabéns. Um abraço, Obrigado. pessoal, muito obrigado. Eu tiro vocês da sala. A todos, Isso, eu vou tirar vocês da sala e vou pedir para vocês, como é que fala, já saírem da sala também, clicar no Live Studio lá, tá bom? Abraço, pessoal, obrigado aí. Tchau, Até tchau. mais, pessoal. Legal.